Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de matemática agora. Gente, antes de nós falarmos das nossas atividades, eu tenho percebido que vários de vocês, não todos, mas vários de vocês, estão com dificuldades em entender as orientações de entender as medidas de comprimento, que é o assunto que nós estamos tratando nessas atividades. Por causa disso, eu vou colocar alguns vídeos para vocês. Gente, infelizmente, nós não estamos em sala de aula, então é necessário que vocês assistam esses vídeos. Alguns, inclusive, vão ser até repetidos. Vídeos do Sistema Aprende Brasil, inclusive, que eu vou colocar para vocês. E outros vídeos que eu estou pesquisando aqui na internet, mas que são importantes que vocês assistam para nós entendermos os sistemas de medida. Porque nós temos que entender que o sistema básico de medida é o metro e que eu posso ter unidades menores que um metro ou maiores que um metro. Então, maiores do que um metro, nós vamos ter o decâmetro e o hectômetro. Essas duas quase a gente não usa. E vamos ter o quilômetro, essa a gente usa bastante, não é? E, então, maiores que o metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Decâmetro, 10 metros. Hectômetro, 100 metros. Quilômetro, 1000 metros. Tudo bem? Aí, abaixo de 1 metro, nós vamos ter 3 unidades menores, não é? O decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro a gente também quase não usa. É como se a gente dividisse 1 metro em 10 partes. Então, 1/10 desse 1 metro é 1 decâmetro, certo? Ou seja, 10 centímetros, porque centímetro é uma coisa que você conhece bem, porque a gente usa muito, não é? Na régua, nossa régua é dividida em centímetros e milímetros, e essas unidades a gente usa bastante. Centímetros, ou seja, 1/100º do metro, uma parte de 100 do metro. O centímetro é quando a gente pega o metro e divide em 100 partes iguais. Então, aqui na régua, nós temos 1 centímetro, que é 1/100º do metro, não é? E ainda temos o milímetro, que é outra unidade que a gente usa bastante, que é você pegar o metro e dividir em 1000 partes, daí milímetros, né? Uma parte de 1000. E a gente observa o milímetro aqui na nossa régua, nesses risquinhos aqui, nesses tracinhos que não tem número. Cada risquinho desse é 1 milímetro. A gente precisa ter isso muito claro. Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Todas essas unidades, a gente precisa ter isso muito claro para poder fazer os exercícios. Porque os nossos exercícios, eles sempre vão utilizar essas unidades de medida e vão pedir para a gente fazer transformações, para mais ou para menos. Vão pedir para a gente transformar, por exemplo, metro em quilômetro, ou transformar quilômetro em metro, ou transformar metro em centímetro, metro em decâmetro, metro em milímetro, ou então ao contrário, milímetro em centímetro, centímetro em decâmetro, decâmetro em metro. Essas transformações ajudam a gente a raciocinar e saber a diferença de tamanho entre elas. Então, antes de fazer os exercícios, eu vou colocar alguns vídeos que explicam isso para vocês e vocês devem prestar muita atenção antes de poder fazer os exercícios de hoje, tá bom? Os exercícios de hoje, de matemática, são apenas a página 29. Eu coloquei aqui para vocês a orientação de estudos do nosso roteiro. Então, olha só, exercício 5. Leia a situação problema com atenção. Para resolver o item A, transforme os 4 metros em centímetros. Para isso, você vai ter que lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, não é? Realize os cálculos no quadro verde e registre a resposta ao lado. E a seguir, responda o item B logo abaixo. Eu já vou mostrar isso para você e dar algumas dicas, tá bom? E depois o exercício 6 embaixo, que é um pouco mais complicado e precisa de mais atenção. Exercício 6. Tomando o segmento de reta
MN como padrão de medida, que ele na realidade é igual a 1 centímetro, registre na tabela abaixo o comprimento estimado. O que é estimado? É aquilo que você imagina, que parece que seja mais ou menos de certo tamanho. Você estima, não é? Então, registre na tabela abaixo o comprimento estimado em cada um dos segmentos de reta desenhados. Estão desenhados lá o segmento AB, o segmento CD, o segmento EF e o segmento GH. E só depois de você fazer a tabela com a estimativa de quanto você acha que eles medem, é que então você vai utilizar a régua para medir esses segmentos e registrar o comprimento real de cada um deles em centímetros. Bem, aqui está a orientação geral no nosso roteiro de estudos. Agora eu vou explicar para vocês, vou mostrar na página do LDI, que é a nossa página 29. Aqui está ela. Vai colocar a data de hoje, 30 de setembro. Olha aqui, ó, Amanda tem 4 metros de fita e precisa colocar 60 centímetros dessa fita em cada vestido que está costurando. Quantos vestidos na A? Quantos vestidos com fita Amanda vai conseguir costurar? Então, perceba, você vai precisar transformar os 4 metros de fita em centímetros para poder quantos vestidos ela vai conseguir costurar utilizando em cada um deles apenas 60 centímetros. Presta atenção nessas transformações e nas continhas envolvidas. E depois, na B, qual o comprimento do pedaço de fita que sobrou? Vai sobrar a fita. Quanto que vai sobrar? E aí você vai poder registrar aqui também em centímetros, tudo bem? Aí, a sexta que eu falei. O segmento de reta MN tem 1 centímetro. Olha ele aqui, gente. Esse é o segmento MN. Começa no M, vai até o N. Esse segmento aqui tem 1 centímetro de comprimento. Com base nessa medida, faça uma estimativa do comprimento de cada segmento de reta a seguir e registre na tabela que está aqui embaixo. Então, olha só, a tabela está aqui, ó. Segmento AB, segmento CD, segmento EF, segmento GH, beleza? Então, olha só, você vai olhar tendo em vista essa ideia sem medir nada, sem usar nada, só no olho mesmo. Você vai ver aqui quantos centímetros deve ter o segmento AB. Você vê mais ou menos pelo bômetro, pelo olhômetro, como a gente diz, e registra aqui, tantos centímetros, beleza? Faz a mesma coisa com o CD, ó. O CD é maior, não é? Então, olha aqui o segmento CD. Quantos segmentos desse PMN deve caber aqui dentro? Quantos centímetros deve ter? Aí registra aqui dentro da tabela. Faz a mesma coisa com o EF e a mesma coisa com o GH. Terminou de registrar o comprimento que você estima, e aí a resposta é pessoal mesmo, não tem que ter certo e errado. Bem, aí é que você vai pegar a régua, e precisa ter régua, não tem jeito, régua é um instrumento baratinho, que a gente conserva, não é? E dá para usar pela vida toda, inclusive. Aí vai medir, você vai colocar aí no LDI, vai medir de quanto que mede cada um deles, o AB, o CD, o EF e o GH. E aí vai registrar aqui na tabela. Ele até diz isso aqui, ó, use a régua para determinar as medidas exatas desses segmentos e registre as medidas encontradas na tabela para comparar com as suas estimativas. Esses são os exercícios de hoje de matemática. Mas lembrando, não deixe de ver todos os vídeos que eu vou colocar para vocês aqui, tá bom? Boa atividade, boa sorte e até mais. Tchau, tchau!